Clientefobia. Já ouviu falar dessa expressão? Nem eu, tô inventando agora para falar com vocês sobre a famosa fobia que muitos advogados têm com a comunicação com o cliente. Você sabia que no contrato de honorários com o cliente vocês podem prever uma cláusula específica ou várias cláusulas dispondo a respeito da forma de comunicação com o cliente? Vamos lá. Primeiro, você pode dispor como serão as reuniões, os contatos, os atendimentos com aquele determinado cliente. Se para uma ação você precisa ter uma, duas, três reuniões, você pode dispor no contrato desde já que tão somente ocorrerão 3 reuniões para aquele contrato em específico e que caso exceda essa quantidade, o cliente terá que pagar hora a mais, hora extra. É possível ainda se prever no contrato que aquele cliente terá como bônus ou terá incluso no valor dos honorários tantos atendimentos ou até mesmo tantas horas contratadas. Uma vez que você tem essa clareza na disposição do que pode e o que não pode, até onde vai o limite de atendimento, fica muito claro a possibilidade de barrar o cliente daqueles contatos inapropriados, daqueles contatos exagerados. Então você pode prever no contrato, além dessas possibilidades, como ocorrerão essas reuniões e esses atendimentos. Então, por exemplo, para cada atendimento, para cada reunião, o cliente terá que agendar o horário. Então, todas as reuniões serão previamente agendadas nos horários úteis, de tal dia a tal dia, não sendo o advogado obrigado a atender em horários extraordinários. Em horários aqui não previstos, em dias aqui não previstos. E ainda podemos prever os meios de comunicação. Então, telefone, WhatsApp, outros aplicativos de mensageria, Facebook, Instagram, SMS, qualquer outro aplicativo de contato ou somente de forma presencial. E ainda dispor os horários e dias para que esse atendimento por meio eletrônico ocorra ou por meio presencial, caso vocês prefiram. Outro ponto muito interessante de se pôr no contrato, e é importante que se preveja no contrato se queira se utilizar desse mecanismo, é sobre a questão da gravação dos atendimentos. Muitas vezes nós nos deparamos com inconvenientes onde o cliente fala que não falou aquilo que o advogado está falando. Caso você não se utilize de uma ficha de atendimento, uma ficha de consulta, onde o cliente assina ao final, e que inclusive também é importante, que eu vou vir falar com vocês aqui sobre isso outro dia, traga no contrato a disposição da possibilidade da autorização do cliente para gravar aquele atendimento. Então, ou gravar por vídeo ou gravação por voz, mas isso deve ter no contrato com o cliente autorizando, até porque agora falando sobre proteção de dados, a gente sabe que há essa necessidade sempre de uma finalidade baseada com essa coleta de dados. Portanto, para que você se resguarde e fuja dessa clientefobia, sempre disponha no contrato como quer se comunicar, como quer que o cliente busque você, quais os dias, os horários, os meios de comunicação, as restrições de comunicação, o excessivo, o que vai acontecer, se cobra horas, se não se atende. Óbvio, a gente sempre tem que buscar ter a maior clareza nesse relacionamento cliente-advogado. O máximo de clareza transmite uma confiança ao cliente e proporciona aí um relacionamento duradouro entre cliente e advogado. Por isso, nada mais justo que o seu contrato também seja claro e que seu cliente esteja ciente de até onde ele pode ir, quais os limites. E aí ele não pode simplesmente mandar uma mensagem em pleno domingo, você não responder e o cliente vir reclamar: poxa, como que você não me respondeu? Calma lá, cliente, no meu contrato prevê que eu só atendo nos dias úteis. A partir de segunda-feira é justo que eu te responda. Então, a partir que você tenha isso no contrato, você consegue demonstrar ao cliente de forma tranquila e o cliente, obviamente, tem que entender. Já passou por isso? Eu acredito que sim. Se você não passou, você conhece muita gente que passou. Então, comenta aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e me diga como resolveu essa situação.